A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje, Amós, a partir do capítulo 6, amém? Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel, passai a Caune e vide, e dali ide grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência, ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros de rebanho e os bezerros no meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem como os mais excelentes óleos, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus para si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há, e acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, ou tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E esse responder: ninguém, então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de brechas e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre rocha? Lavar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tomado o juízo em fel, o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim, porque própria nossa força nos termos tornados poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós a casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto. Capítulo 7. O Senhor Deus assim me fez ver os que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que a erva serôdia, depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo, este consumindo o grande abismo, e também devorou uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor disse: Que vês tu, Amós? Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizeis mais, porque é santuário do rei, a casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Capítulo 8. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? Eu disse: Um cesto de frutos do verão.
Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Ouvei isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas? Para comprarmos os pobres por dinheiro e necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita? Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio e será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei o que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos de etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir? E eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem: não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. E ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e Acás seu filho reinou em seu lugar. Agora Isaías, a partir do capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação e a alegria aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu juízo reina, e no seu reino para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo esse povo o saberá, Efraim e seus moradores de Samaria, que em soberbas e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros os mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim, e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão Israel, a boca escancarada, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia esse povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ele devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará o seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome, se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés e Efraim e Manassés, e ambos serão contra Judá. Contudo, isto não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos.
Mas que fareis vós nos dias da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria e a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos seus pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e os seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto do arrogante, grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxar por ela, como se o cajado movesse os que o levantam, ou vara levantasse, como não sendo pau? Por isso o Senhor, o Rei dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta, a do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia a porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que estiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente deles se converterá. Uma destruição está determinada e transbordando em justiça. Porque determinada já é a destruição. O Senhor, Deus dos exércitos, a executará no meio de toda essa terra. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: Povo meu, que habitais em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com uma vara, e contra ti levantar o seu cajado à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian junto à rocha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ela se levantará como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron e em Micmas, deixa sua bagagem. Já passaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Calim. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Anadote. A Madnema já se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nob, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. Capítulo 11. Porque brotará um rebanto do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus do ocidente, juntos despojarão aos do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo-a, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por eles passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, e nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém, meus irmãos, essa leitura da palavra de Deus para nós hoje. Até o próximo dia.